Palavras de Jesus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, essa é a minha esperança, a sua esperança de um dia estar com Cristo no seu reino para toda a nossa eternidade. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 2 de abril, 92 dias, lendo a palavra de Deus com você desde 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos ficar até o dia 31 de dezembro, se assim Deus quiser e permitir, ok? Estamos aí na vontade de Deus. A qualquer momento o Senhor pode voltar e nos arrebatar, e nós estaremos aqui prontos para ouvir a trombeta do Senhor e ir ao seu encontro nos ares. Amém? Pega a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia King James. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia deste ano. Já estou aqui com o nosso plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estamos intercalando a leitura do Novo com o Antigo Testamento. Pegue sua caneta de anotação, seu bloquinho de anotações e vamos à referência bíblica do dia de hoje. Antes disso, curta a nossa mídia social no YouTube, Facebook, Instagram. Deixe seu like, seu dislike, se inscreva, deixe a sua mensagem e compartilhe para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número de pessoas. Leitura de hoje, Mateus 25, versículo 31 ao 46, Números 32, 33 e 34 e Jó, capítulo de número 2. Vamos orar e logo após a leitura da Bíblia tem uma palavra muito especial para dar a você, uma orientação sensacional do que vai acontecer amanhã, sábado, dia 3 de abril. Você não pode deixar de perder essa palavra sobre o que vai acontecer aqui no nosso canal amanhã. Amém? Vamos à oração e à leitura da Bíblia. Senhor, nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento na Tua palavra. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos à leitura da Bíblia, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele estarão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós vimos o estrangeiro e te acolhemos, ou despido te vestimos? E quando vimos o enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos?
Então ele lhes responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizestes a mim. E irão para este o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Finalizamos aí a leitura aqui nossa leitura da Bíblia no Novo Testamento. Agora nós vamos lá para o Antigo Testamento, Números, capítulo 32, 33 e 34. Nesse dia de hoje, nós vamos estar aí compartilhando a palavra de Deus com você. Vamos à leitura da Bíblia. Acompanhe a nossa leitura bíblica do dia de hoje. Eu vou ler agora Números, capítulo 32, 33 e 34. Vamos lá. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era de muito gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben falar a Moisés e Eliezer, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Minra, Esbom, Eliade, Seban, Nebo, Beom, e a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, disseram-lhes: se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, não vos leveis a cruzar o Jordão. Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha, e não ficareis sentados aqui, e vós ficareis sentados aqui? E por que desencorajai o coração dos filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais quando eu vos enviei de Cades Barneia para vir ver esta terra. Porque quando eles foram até o vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não fosse a terra que o Senhor lhe havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele momento, e ele jurou dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram ao Egito a partir de 20 anos de idade para cima verá a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram o Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele vos fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a congregação que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levantaste no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vós afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruireis a tudo a este povo. E eles se aproximaram dele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e a cidade para nossos pequenos. Mas nós prepararemos e armaremos diante de Israel, até que tenhamos levado ao seu lugar, e aos nossos pequenos habitarão nas cidades muradas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado cada homem a sua herança, porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está desse lado do Jordão para o Oriente. Moisés disse-lhe: se fizesse isto, se vós preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, cada um de vós armado cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas, se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor. Podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Edificai cidade para vossos pequenos e currais para vossas ovelhas,
fazei aquilo que saiu da vossa boca. E assim os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os teus servos farão aquilo que o seu Senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu a ordem a respeito de Eliezer, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos pais da tribo dos filhos de Israel. E Moisés disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: aquilo que o Senhor falou aos teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armado perante o Senhor, entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança, desde o lado do Jordão, possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, do rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas, e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer, Jogbeá, Bet-Nimra, Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale e Kiriataim, Nebo, Baal-Neor, com os nomes mudados, Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram e a desposaram, os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, ele tomou as pequenas aldeias dali e chamou de Avote Jair. E Noba foi e tomou Quenate, as suas aldeias, e lhe deu o nome de Noba segundo o seu próprio nome. 33 de números. Essas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com os seus exércitos sobre a mão de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor, e essas são as suas viagens segundo as suas saídas. E partiram de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, e no dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles. Também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Peri-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migodol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Edã, e acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam as suas viagens para fora do deserto de Sim, e acamparam em Foca. E partiram de Foca e acamparam em Alos.
e partiram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber, e partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai, e partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Havatá, e partiram de Quibrote Havatá e acamparam em Azerote, e partiram de Azerote e acamparam em Ritma, e partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez, e partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libdina, e partiram de Libdina e acamparam em Rissa, e partiram de Rissa e acamparam em Quelata, e partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer, e partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada, e partiram de Arada e acamparam em Maquelote, e partiram de Maquelote e acamparam em Taate, partiram de Taate e acamparam em Tera, e partiram de Tera e acamparam em Mítica, e partiram de Mítica e acamparam em Asmona, e partiram de Asmona e acamparam em Moserote, e partiram de Moserote e acamparam em Bené Jaacã, e partiram de Bené Jaacã e acamparam em Hor Hagidgade, e partiram de Hor Hagidgade e acamparam em Jotbatá, e partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona, e partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber, e partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz, e partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão subiu ao Monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no primeiro dia do mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Então, no primeiro dia do 5º mês, Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. 123 anos. O rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam em Punon, e partiram de Punon e acamparam em Obote, e partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe, e partiram de Lim e acamparam em Didongade, e partiram de Didongade e acamparam em Almon-Diblataim, e partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes Abraim, de fronte a Nebo, e partiram dos montes de Abraim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e acamparam junto ao Jordão desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, do houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsarei todos os habitantes da terra diante de vós, derrubarei todas as figuras, derrubarei todas as imagens de fundição, e rapidamente derrubarei todos os seus lugares altos, e desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque eu vos dei a terra para possuí-la. E as dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos darei mais herança, e a poucos darei menos herança. A herança de cada homem está no lugar de onde ele saiu, a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas se não expulsardes os habitantes da terra diante de vós, os que vos deixarem permanecer serão espinhos nos vossos olhos, e aguilhões nos vossos lados,
e vos afligirão na terra que habitardes. Além disso, acontecerá o que falei a vós, como mesmo pensei em fazer a eles. 34 de Números. Acompanhe a leitura. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, esta é a terra que cairá como herança, esta terra de Canaã com suas costas. Então o lado sul será desde o deserto de Zin, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará no sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul de Cades Barneia, e sairá Azar Adar, e passará Asmon. A fronteira virá de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. Quando a fronteira do ocidente, tereis o mar grande como vossa fronteira, e esta será a vossa fronteira ocidental. E esta será a vossa fronteira do norte, desde o grande mar marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis a vossa fronteira, até a entrada de Amate, e as suas saídas da fronteira até Zedade. E a fronteira sairá de Zifron com as suas saídas, e serão em Azar Enã. Esta será a vossa fronteira do norte. E a fronteira oriental marcareis de Azar Enã até Sefã, e a vossa fronteira descerá de Zefã até Ribla, até o oriente de Ai, que está na fronteira, descerá e chegará à borda do mar de Quenerete, para o oriente. A fronteira descerá até o Jordão, às saídas do mar de Sal. Esta será a vossa terra, segundo os termos ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que os herdeiros herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e meias, e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gad, segundo a casa dos seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. E as 2 tribos e meia receberam a sua herança, desde o lado do Jordão, perto de Jericó, até o lado ocidental, ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar o sacerdote, e Josué o filho de Num. Tomareis um príncipe de cada tribo, para dividir a herança. E estes são os nomes dos homens de cada tribo. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jofoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Edofe. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azar. Dos filhos da tribo de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Padiel, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que se dividisse a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Eu li e agora vou compartilhar com vocês um mapa. Eis aqui o mapa. Se vocês podem estar aqui, toda a divisão das tribos, como ficou as fronteiras, as 12 tribos aí divididas. Deixa eu colocar aqui com vocês.
né? A gente leu o capítulo 33, 32, 33 e 34, que está falando aqui do mapa de Israel, na época ali que eles estavam dividindo as terras com as tribos, ok? E nós vamos finalizar a leitura de hoje. Agora nós estamos já no segundo capítulo de Jó. Vamos aí, Jó, e Deus abençoe aí você que está assistindo, muitas pessoas, muitos irmãos acompanhando. Paulo Sérgio Aparecido, meu cunhado ali de Sorocaba, Deus abençoe ao Paulo. Temos aí o Maicon, temos aí o Ordilei Lima, já estamos aí, Ordilei, com a barba feita, glória a Deus. Vamos aí, então, acompanhe a leitura de Jó, capítulo de número 2, e depois eu tenho um recado sensacional para fazer para você, de uma live que vai acontecer amanhã, sábado, dia 3 de abril, às 20 horas. Daqui a pouco, é só terminar a leitura de Salmos. Capítulo de número 2, de Jó, melhor dizendo, Jó, capítulo de número 2. E novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles apresentar-se diante do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu: de ir para lá e para cá, e de andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, justo, e que teme a Deus e se afasta do mal, e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Porém, estende a sua mão agora, toca-lhe os ossos, a carne, e ele amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor... Cadê minha caneta? E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Satanás retirou-se da presença do Senhor, feriu a Jó com úlceras malignas, desde a sola do seu pé até a sua coroa. E ele, tomando um casco para si, raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse a sua esposa a ele: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como tu costuma falar às mulheres tolas, has falado tu, se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Então 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, e cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, que haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o reconheceram. Levantaram a sua voz e choraram, cada um rasgou o seu manto e lançou sobre as suas cabeças em direção aos céus. Então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que a sua dor era muito grande. Finalizamos aí a leitura do dia de hoje, uma leitura especial, sensacional, a leitura do dia de hoje. Muitas pessoas aí participando, compartilhando a nossa live, enfim. Amém? Amanhã, deixa eu dar aqui o recado que vai acontecer amanhã, algo especial, sensacional. 2018 eu estive no Suriname, Deus me levou ao Suriname para atender ali, fazer a obra de Deus naquele país. Ficamos ali um período de tempo pregando nas igrejas de língua portuguesa, língua inglesa, língua holandesa
e até nativa, com traduções, né? Irmãos traduzindo do nosso português para aquelas das línguas estrangeiras. E eu conheci o pastor Clóvis Cunha, da Igreja Batista Renovada, o apóstolo Clóvis Cunha. E nós fizemos aí uma amizade sensacional. E para resumir, ele acabou recebendo um carregamento, um container com 34 mil Bíblias em português e 5 mil Bíblias no dialeto da língua original ali do Suriname. E eles vão estar conosco amanhã, dia 3, sábado, às 8 horas da noite, 20 horas da noite, aqui do Brasil, de Brasília, compartilhando a obra de Deus no Suriname, a sua igreja, o evangelho sendo pregado ali, e como vai ser essa bênção de Deus de distribuição dessas 34 mil Bíblias, porque ele é um homem de um coração muito grande, um homem de visão de reino. Ele vai, a associação ali das igrejas do Suriname, Assembleia de Deus, Batista, Presbiterianas, enfim, as igrejas evangélicas do Suriname, cada uma vai receber uma quantidade sob a sua liderança e vão ali evangelizar 34 mil pessoas. E além disso, ele vai às fronteiras, vai distribuir para os pastores da Guiana Francesa, pastor Abimael Silva, da Assembleia de Deus, Deus abençoe meu amigo, e da Guiana Inglesa. Então amanhã ele vai estar aqui à noite, compartilhando conosco numa live especial, sensacional, amanhã sábado. Eu queria que você orasse por este projeto e que você compartilhasse. Eu vou estar gravando daqui a pouco, montando, fazendo um vídeo para você compartilhar, espalhar aí nas mídias sociais, para que as pessoas possam vir e declarar juntamente comigo, pastor Clóvis, que Suriname é do Senhor Jesus, Guiana Francesa é do Senhor Jesus e a Guiana Inglesa é do Senhor Jesus, assim como o nosso Brasil e o planeta Terra é do Senhor Jesus. Amém? Então, conto com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo o teu filho e a tua filha, repreendemos todo o mal, toda investida de Satanás, que a sua mão poderosa esteja sobre os teus filhos nesse dia, livrando, guardando, abençoando e protegendo de todo o mal. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe.